uma maratonista bariátrica imunossuprimida sem uma vesícula e com pâncreas que tá indo de arrasta. Fala corredor e fala peregrino, e aí como é que vocês estão? Pois é, nos últimos dias eu postei nas minhas redes sociais uma centena de remédios, você pode ver por aqui. E aí algumas pessoas me perguntaram, Bárbara, mas o que é tudo isso? Bom, se você já me acompanha há mais tempo, você já sabe parte do processo. Se você não me acompanha, tá tudo bem, fica aqui que eu vou te contar sobre todas as minhas medicações e o quanto eu sou grata por conseguir fazer esse tratamento. Quando eu tinha 9 anos, e quando eu gravo hoje, isso já faz 26 anos, começaram a aparecer muitos nódulos no meu corpo. E a gente não sabia o que era. A única solução médica era, vamos pra cirurgia. E totalizando dos 9 até aproximadamente os 26 anos de idade, eu passei por 13 procedimentos cirúrgicos. Então foram as minhas 2 axilas, elas são extremamente retalhadas. Virilha, cóccix, ânus, enfim. Foram épocas nebulosas, se é assim que eu posso chamar. Mas por causa de uma médica, foi uma das que fez uma cirurgia em mim, a gente começou a perceber que eu tava tendo muito sangramento quando eu evacuava. Por causa dessa médica, eu consegui encontrar tratamento. Eu consegui, enfim, ter um diagnóstico. A síndrome de Crohn combinada com uma hidroadenite. E pra minha sorte, se é assim que eu posso dizer, um mesmo remédio, ele atua para essas 2 doenças. E aproximadamente desde os meus 27 anos, que a gente chega nesse efetivo diagnóstico, e não foi por falta de remédio, e não foi por falta de médico, e não foi por falta de exames, mas a gente demorou cerca de 15 anos pra chegar em um diagnóstico fechado. Mas nós chegamos. E eu sou muito grata por ter chegado nesse diagnóstico, mesmo tendo passado tantos anos. E à época, eu comecei a fazer uma infusão, né, tomar medicação nas veias, uma vez por mês, a cada 4 semanas mais ou menos. E eu era muito obesa, então a minha dose ela era relativamente cavalar. Então eu tive alergia à medicação, eu tive problemas na hora de aplicação, mas eu tomei por cerca de 5 anos, até que o remédio parou de fazer efeito. E aí a minha médica fala assim, Bárbara, vamos tentar uma nova medicação. Hoje eu tomo essa daqui. É um ponto bem sensível pra mim, porque numa conversa com a minha mãe eu falei, o pobre ele não tem direito de ficar doente. E calma, eu não tô falando que ninguém tem direito, não é isso. É porque cada medicação, cada ampola que eu tomava era cerca de 15 mil reais a cada mês. E, por sorte, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele me disponibilizou essa medicação. Eu não fiquei sem medicação nem um mês. E assim, até às vezes chegou a atrasar, mas eu não fiquei sem medicação. Onde eu tomava medicação, às vezes eles me adiantavam como empréstimo e eu devolvia assim que recebia a medicação. Quando eu fui fazer a troca do infliximab para o adalimumab, que são essas injeções que antes, como eu falei, ela era infusionada, né? Ela era na veia. Hoje sou eu mesma que me aplico. Qual era o meu medo? E agora, doutora? E se eu ficar sem o remédio? Novamente, o SUS me atendeu. Cada 2 injeções dessas são cerca de 15 mil reais também. Eu tomo uma por semana. Toda semana eu mesma me aplico. Eu aplico na minha perna, porque hoje eu não consigo mais aplicar no meu abdômen. Nesse interim, eu já tinha perdido alguns quilos. Eu fui fazer a cirurgia bariátrica, eu tinha 120 quilos. Eu perdi 55 quilos. Hoje, eu devo ter uma baixa de 50 quilos do meu peso inicial da cirurgia. E, enfim, outras tantas coisas acontecem. Então, hoje eu também tenho a questão da baixa de ferritina, da baixa de uma pancada de vitaminas, e eu faço também suplementação dessas medicações, via oral. E algumas intramuscular, como é o caso da vitamina B12, que ela afeta diretamente o nosso sistema neural. Então, quando eu fico xoxa, manca, capenga, eu falo, tá faltando B12, e batata. Eu faço os exames e sempre tá faltando B12. E aí a gente acaba repondo. Mas, vamos lá. Essa doença, tanto o Crohn quanto a hidroadenite, elas são doenças que o próprio sistema imunológico ataca a gente. Qual o porquê? Não tem um porquê. Então eu tomo toda essa medicação e eu sou uma pessoa imunossuprimida. Então eu combato a minha própria alta de imunidade que tenta me destruir de uma forma bem grosseira e nada médica. Afinal, eu sou professora de educação física e advogada. E aí, continuando, com essa perda de peso muito abrupta. Uma coisa que aconteceu que a gente já meio que esperava, porque cerca de 99 pessoas que são pacientes bariátricos e que, se tem vesícula, vem a perder. Eu não fui diferente disso e eu também perdi a minha vesícula. Então, com 2 anos, aproximadamente, de cirurgia, eu tinha acabado de me tornar maratonista e na semana seguinte eu tava entrando no centro cirúrgico pra remover minha vesícula. E aí você pode estar pensando, Bárbara, eu tenho a vesícula ou eu não tenho a vesícula, e o que a vesícula faz? A vesícula, ela, de forma também não científica, mas ela armazena a bile, que ela é produzida pelo pâncreas, e ela serve para diluir a gordura daquilo que a gente come. Se eu não tenho mais onde guardar, essa bile, ela é secretada, mandada diretamente pro intestino e no fluxo dela. O que acontece? Eu me torno atleta bariátrica, me torno maratonista, começo a fazer distâncias longas, e aí me torno peregrina, ando muito, então também distâncias longas e, via de regra, né, por vezes, muitos dias consecutivos. E aí eu comecei a perceber algo diferente. Quando eu tiro a vesícula, eu comecei a ter o intestino mais solto, uma coisa que ele já era solto, não poderia reclamar eu nem na época que eu era obesa, mas ele fica ainda mais solto, ainda mais irregular.
Mais ou menos um ano e pouco depois, eu tenho uma situação muito específica. Eu tava fazendo uma corrida e eu tava tentando baixar muito o meu tempo nessa corrida, então eu fiz muita força. Quando acabou a prova, o Gabriel, a gente conversa sempre que parece que tudo mudou a partir dali. Quando acabou a prova, eu tive uma diarreia que eu nunca tinha tido na minha vida. E dali pra frente foi só pra trás. Então eu tenho isso como um marco. Lembrando, não é o esporte o problema que hoje eu tenho. Não é por causa do esporte, mas tendo em vista o grande estímulo, a força que eu faço, ele acabou sendo um gatilho, um catalisador para outros problemas. Então vamos lá. Eu tenho já a minha doença imunossupressora, eu tomo medicação para isso. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, que a minha foi a bypass, onde, de forma mais didática, eu perdi o funcionamento de metade do meu intestino, a metade superior, e o meu estômago de 100% ele virou 10, né? Então, eu não tenho todo o caminho do meu intestino, então eu não absorvo tantas vitaminas, né? Lembrando até outro ponto, e ele acaba sendo muito mais permeável, né? Muito mais sensível. Com a prática esportiva, o que acontece? Você acaba vascularizando mais os órgãos, o intestino. Como eu não tenho mais a minha vesícula, a minha bile ela é secretada num intestino muito curto. Com um excesso de distância, se é assim que eu posso dizer, mas com um aumento de distância, e isso você pode ver, inclusive neste ano que a gente fala, algumas pessoas postaram que eu tive diarreia correndo, enfim, isso é muito normal para pessoas que praticam esportes de endurance. E aí a minha vesícula, e aí o meu pâncreas começou a ficar sobrecarregado. Então ele começou a produzir muita bile. Por quê? Isso aí a gente vai ter que perguntar para um médico, porque aí eu realmente nunca perguntei isso pra mim. Só que ele começa a secretar, mandar direto a minha bile, que ela é pra diluir gorduras. Então ela dilui as fezes. E aí, com o impacto da corrida, eu tive um caso de evacuar nas calças treinando. E dali pra frente, eu comecei a ficar realmente preocupada. Ano passado, a gente fez o caminho de Santiago de Compostela. E nos primeiros dias, eu sofri muito com relação a isso. Em uma certa noite, eu tive 15 diarreias seguidas. E não tinha mais o que sair, porque eu não como. Hoje eu até como melhor, mas eu não como tanto pra você falar, saiu tudo isso dessa menina? Não. E foram 15 diarreias. Eu olhava pras minhas fezes e parecia esgoto, real, assim, a cor, o cheiro, a textura. E aquilo foi me assustando muito. Então aí eu entro em contato com a minha médica, com a Fernanda, e falei assim, Fê, eu tô desesperada. Eu tô fazendo o caminho e eu não sei o que vai acontecer comigo, porque eu não tenho forças. Eu só não saio do banheiro, e quando a gente consegue caminhar, eu tenho vários episódios de diarreia durante o dia. E eu fui desidratando, eu fui ficando fraca, eu fui ficando mal, mas enfim. Como a gente já tava lá, a resposta imediata foi, tira a gordura de toda a sua alimentação. A gente fez o que deu, porque se você não conhece o Caminho de Santiago, se você procurar um pouquinho, você vai ver que a questão do peregrino não é questão de luxo, então a gente come o que tem, na hora que tem, como tem, né? A condição que é entregue. E foi isso. E aí, volta a Bárbara pro Brasil, completamente desregulada, abalada emocionalmente, porque eu saí de 120 quilos. Eu já tinha feito 13 cirurgias. Da bariátrica, né? Eu fiz a bariátrica, a remoção da vesícula, depois eu fiz a abdominoplastia e reconstrução mamária, então a gente pode somar aí 16 cirurgias. E eu só buscava melhorar. E o que eu via é que eu não tava melhorando. Fisicamente, show de bola. Maravilhoso. Esteticamente, né? Mas quando a gente fala na parte fisiológica da coisa, eu mudei muita coisa em pouco tempo. Eu submeti um corpo completamente sedentário a situações muito fortes, que a gente sabe que não é natural pro ser humano. Tanto esforço, né? Ainda mais vindo de uma vida de sedentarismo. E aí chega um próximo ponto. Vamos medicar. A gente viu que eu não tenho absorção nenhuma de gordura. Eu tava com o pâncreas parando, porque ele tava extremamente sobrecarregado. Mas existia uma chance. Essa medicação. Mas essa medicação também é caríssima. E assim, eu tenho a sorte de ter uma vida confortável. Não sou rica, mas eu tenho uma vida confortável. Mas eu não tinha como manter 15 mil reais a cada 2 semanas e cerca de R$1.000 por 2 caixas dessa medicação. E porque não é só isso que eu tomo. E aí entra o SUS de novo. Eu descubro que essa medicação em específico, o SUS, ele concede para quem precisa. E aí, na última quarta-feira, eu estive onde eu pego a minha medicação já há cerca de 6 anos, mais ou menos, um pouco menos. E eu dei entrada e no mesmo dia me foi concedido. Então eu volto pra casa, esse outro vídeo, com cerca de 15 injeções e 600
comprimidos. É medicação para 3 meses. Daqui 3 meses eu volto, renovo, e eles entregam novamente mais uma batelada de remédio. Não obstante, eu ainda faço uma ingestão de outro medicamento, também diário, 3 vezes por dia, mas esse o SUS não dá. E ele também é caríssimo. Mas num apoio coletivo, eu tô conseguindo tomar ele. E ele ajuda, esse aqui é pra hidroadenite e o Crohn. Esse é pro pâncreas e o outro, ele faz o papel, ajudaria na questão de enrijecer as fezes, né? Eu consegui tomar também essa medicação. Eu sou muito grata. De verdade. Por mais que eu tivesse e tenho algumas ressalvas com relação ao SUS, porque em muitos momentos a gente é sim mal atendido, a gente não é atendido, mas graças a ele eu tô conseguindo me tratar. Em outros tantos países a gente sabe que a medicação, a saúde, ela não é gratuita, e eu não sei se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, se hoje eu estaria conseguindo fazer todo o meu tratamento, por exemplo. Mas eu nasci no Brasil, e aqui a gente tem essa possibilidade e essa oportunidade. Toda a resto da medicação a gente faz uma força e compra alguma coisa, e compra as vitaminas, e compra suplementação, e tá tudo bem. Mas eu sou muito grata, e eu me vejo numa posição, sim, de... Tá, que me fugiu a palavra, mas... de ser abençoada por poder me tratar. Então, eu não sou do tipo que vai ficar se vitimizando. Eu quis fazer esse vídeo pra falar, cara, a gente vive num bom país, né? Se as pessoas quiserem, aqui é sim um paraíso. Claro, com todas as ressalvas do mundo. Sem direita, sem esquerda, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só quero, com esse vídeo, dizer que se você tem algum tipo de problema de saúde, não tem como pagar um convênio em si, eu sei que é demorado, porque também foi demorado pra mim conseguir alguns desses medicamentos. Eu demorei quase 15 anos pra fechar um laudo médico, mesmo tendo convênio médico, um diagnóstico, né? Sei que não é fácil, mas a gente tem possibilidades e a gente pode se tratar, se assim for diagnosticado, enfim. E no Brasil a gente consegue se tratar. E é graças ao SUS que eu tô conseguindo me tratar. E é isso. Não fiquem imaginando que a vida das pessoas é 100% perfeita. Ela não é. Não é. Cada um tem o seu próprio inferno que passa todos os dias. Cada um sabe o seu deserto. Mas é o que a gente faz do nosso deserto, né? Eu poderia realmente me fazer de coitada, mas não sou. Eu tenho muita sorte. Eu tenho muito Deus. Porque eu consigo hoje me tratar. Eu consigo hoje ver uma luz no fim do túnel. Todos esses meus tratamentos, eles são ad eterno. Então eu vou tomar até morrer. Mas eu sou muito feliz porque eu posso me tratar. E eu não mudaria nada. Nada na minha vida. Nada. E é isso. Então, por mais difícil que esteja, pensa que sempre vai ter alguém que pode estar numa situação pior que você. Não é desmerecendo a sua dor. Mas seja grato. Seja grato a tudo que você tem. Até mesmo quando eu falo na questão da doença, eu agradeço a Deus. Porque sou eu. Porque eu consigo me tratar. Porque se fosse outra pessoa, talvez ela não conseguiria. E eu sei o quanto é pesado cada uma dessas doenças que eu carrego. Eu sei o quanto é difícil. Você não conseguir andar, você sangrar, você ter caroço em tudo quanto é parte do corpo. O quanto é ruim você fazer aquilo que você ama e você ter que diminuir porque o seu corpo, ele não tá aceitando mais tanto estímulo. Eu sei o quanto isso é ruim, inclusive pra cá. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. É isso.